Obrigada pelas informações. Opa, ó só, gente, breaking news, notícia quentinha chegando aqui no Novo Dia para você nesta véspera de Natal. A Justiça mandou prender o ex-deputado Daniel Silveira. Ele que tinha sido libertado há alguns dias sobre uma série de restrições, medidas restritivas, desrespeitou essas decisões. E quem traz isso quentinho para a gente, todas as informações, é o Elijonas Maia, que fala com a gente direto lá de Brasília. Elijonas, Daniel Silveira já tinha um histórico desse tipo, desrespeitou novamente. O que a gente já sabe? Conta pra gente os detalhes, depois a gente vai ter que analisar essa história aí. Conta tudo. Bom dia. Oi, Clarice, ótimo dia para você. Quem está acompanhando o Novo Dia, informação de um momento, então, é a prisão realizada pela Polícia Federal contra o ex-deputado Daniel Silveira. Como você bem mencionou, foi solto na semana passada por uma determinação do Supremo Tribunal Federal, mas agora volta novamente para a cadeia por descumprimento das medidas cautelares, que a gente tem que lembrar aqui que na semana passada, quando o ministro Alexandre de Moraes autorizou essa liberdade condicional, ele tinha que cumprir algumas medidas. Por exemplo, ele não podia conversar, manter contato com integrantes que foram indiciados e que são investigados naquele inquérito de golpe de Estado que é analisado pela Polícia Federal também, e que ele tinha que usar a tornozeleira eletrônica, não podia se ausentar da sua comarca, por exemplo, também tinha a obrigação de recolhimento na casa dele durante o período da noite e nos fins de semana. Não podia sair de casa fim de semana nem de noite. Para a Polícia Federal, que está em Petrópolis, no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio, cumprindo esse mandado de prisão preventiva, ele descumpriu as medidas cautelares. Por isso, então, que os agentes foram às ruas por determinação da Justiça, do próprio Supremo Tribunal Federal, que autorizou essa nova prisão contra o deputado federal Daniel Silveira e que ele foi preso agora há pouco. Informação confirmada, então, pela CNN Brasil. O que a gente também tem de informação é que o Daniel Silveira, na decisão que o liberou na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal, Clarissa, é que ele foi condenado a 8 anos e 9 meses pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Aquele processo que vem correndo desde 2022, quando ele foi condenado pela primeira vez, e desde outubro ele estava cumprindo essa pena em regime semiaberto. Então, foi liberado pela questão condicional. Agora, de acordo com a PF, descumpriu as medidas e volta novamente para a cadeia. A Polícia Federal, então, foi às ruas hoje para deflagrar essa operação policial e cumpriu, agora há pouco, mais ou menos 15 minutos atrás, essa nova prisão preventiva contra o ex-deputado Daniel Silveira por descumprir as medidas cautelares. A operação ainda está em andamento, apesar de que a prisão já foi realizada. E as informações estão chegando a todo momento. Esse é o Daniel Silveira, deputado federal. A gente lembra muito do rosto dele por conta de algumas polêmicas em que ele se envolveu ao longo do governo anterior, ao longo do 8 de janeiro também, ao longo das manifestações, das provocações contra o sistema eleitoral, contra as instituições, por exemplo, e também quando houve a primeira prisão de que ele estava com a medida cautelar, a tornozeleira eletrônica, e agora, mais uma vez, de acordo com a PF, vem essa prisão contra o parlamentar que foi cassado por conta de uma medida cautelar que foi descumprida, uma regra que foi quebrada por ele, e por isso que vem essa prisão preventiva novamente. A gente está atrás de mais informações, Clarissa, para trazer para quem está acompanhando o Novo Dia nessa véspera de Natal, véspera de feriado, mas que com breaking news também, né? Sem dúvida nenhuma, um breaking news aí que parece meio... eu fico um pouco incrédula diante disso, porque é um grande déjà vu, na verdade. Para quem não lembra, gente, Daniel Silveira é um parlamentar que se tornou uma espécie de símbolo desse bolsonarismo mais aguerrido, mais extremo, que fazia uma oposição muito ferrenha ali ao Supremo Tribunal Federal, construiu muito da sua carreira política atacando o Supremo, mas atacando de forma criminosa. Então, o que aconteceu? Houve ali uma sucessão de decisões que culminaram na prisão de Daniel Silveira, como disse o Elijonas Maia, pelo atentado ao Estado Democrático de Direito. Ele que é acusado de utilizar as redes sociais, inclusive, para estimular ataques a ministros. Então, assim, dentro daquele conceito do Supremo Tribunal Federal, de que a liberdade de expressão tem limites. O que aconteceu?
Depois dele ser preso e condenado, ele, como disse o Eli Jonas, o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu um perdão a Daniel Silveira, permitiu ali que ele que ele tivesse a extinção da sua pena. E isso provocou muita polêmica, esse perdão acabou sendo derrubado no Supremo Tribunal Federal. Então, Daniel Silveira acabou voltando para a prisão. Muitos bolsonaristas à época defenderam Daniel Silveira, mesmo aqueles que são mais moderados. Cito como exemplo, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que naquele período foi um dos defensores de Daniel Silveira. E lembrando, Daniel Silveira descumpriu também naquela época as medidas cautelares e acabou voltando para a prisão quando ele estava, salvo engano, né, Eli Jonas, talvez você consiga me ajudar, e sua memória mais jovem que a minha, estava sob prisão preventiva, eu acho, na época em que ele começou aquele descumprimento, apareceu na Câmara dos Deputados, ali circulando sem tornozeleira eletrônica, fazia isso numa grande afronta ao Supremo Tribunal Federal. E foi isso que culminou, inclusive, nas condenações dele. E quando a gente olha, né, Eli Jonas, para esse movimento agora, a gente imagina, pô, depois de permanecer esse período preso, ele consegue ser libertado sob condicional, sob medidas cautelares pela Justiça, a gente imagina que ele vá cumprir essas medidas e permanecer em liberdade, optar por permanecer em liberdade, mas não, né? Então, assim, quanto mais detalhes a gente conseguir ter daqui a pouco, melhor, mas é de fato uma coisa que a mim, pelo menos, surpreende pelo histórico, que demonstra que ele quer, sim, seguir fazendo, pelo menos sugere, né? A gente precisa ter os detalhes do que aconteceu, mas o que fica no ar é que Daniel Silveira quer se manter em evidência por meio da contestação de uma decisão judicial, né, Eli Jonas? É um histórico que tem vários episódios, é uma série Daniel Silveira que a gente vem acompanhando já desde 4 anos atrás, por exemplo. E aí a gente tem que lembrar também, Clarissa, que ele estava em regime semiaberto já depois da primeira prisão, a condenação, regime semiaberto, que é quando o preso começa a sair, tem as condicionais, já consegue ir para casa, já consegue trabalhar, por exemplo, dorme na cadeia. E aí, recentemente, o Supremo, uma vontade do ministro, também após um pedido da defesa, deu a ele o livramento condicional. Então, tem até um trecho importante da decisão do ministro Moraes da semana passada que diz por que ele foi solto. Diz que ele teve bom comportamento carcerário durante a execução da pena, sem cometimento de qualquer falta disciplinar e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Então, por isso que o Supremo deu essa liberdade para ele, mas que a gente está vendo que parece, ao que está sendo visto agora com a prisão nova feita pela Polícia Federal, que não foi aproveitada essa liberdade e voltando, então, à prisão preventiva na véspera de Natal, ex-deputado Daniel Silveira, então, preso novamente pela Polícia Federal por descumprir medidas cautelares. Medidas essas que foram pedidas pela própria defesa dele e que o ministro Moraes do Supremo Tribunal Federal concedeu, mas que agora estão sendo descumpridas e por isso que ele volta para a cadeia numa nova prisão preventiva, que é aquela prisão, vale lembrar sempre, né, Clarissa, que não é temporária, de 5, 7 dias ou 30 dias. Prisão preventiva é aquela que o investigado responde preso. Se porventura vier um habeas corpus e aí a Justiça, o Supremo Tribunal Federal avaliar que sim, ele pode voltar à liberdade novamente, há uma nova decisão. Mas enquanto isso, a prisão preventiva é para ser cumprida no regime fechado. Preso, então, no presídio. Nesse momento, após a prisão, a Polícia Federal deve encaminhar o Daniel Silveira, ex-deputado federal que foi cassado, primeiramente a uma audiência de custódia. Ele deve prestar um depoimento também à própria Polícia Federal, que é de praxe, vem a prisão, vem o depoimento na própria PF, ele pode optar pelo silêncio, depois vem a audiência de custódia para um juiz ali de primeira instância avaliar, ou o próprio Supremo Tribunal Federal avaliar as medidas dessa prisão que foi realizada na manhã dessa terça-feira, e aí então ele deve ir novamente a um presídio. Então esse é o passo a passo, prisão realizada, cumprida pela Polícia Federal contra o ex-deputado Daniel Silveira, vai à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, já que ele foi preso em Petrópolis, na região serrana do Rio, vai prestar um depoimento ou não, pode ficar em silêncio, é um direito constitucional dele, passa por uma audiência de custódia na Justiça e vai para um presídio
no Rio de Janeiro. Então, é um trâmite, um processo agora que ele enfrenta novamente, que, de acordo com as últimas situações que ele já enfrentou, ele sabe esse passo a passo, o advogado dele sabe esse passo a passo também, e a gente vai acompanhar para trazer mais informações, atualizações ao longo do Novo Dia ainda e na programação inteira da CNN Brasil. Clarissa? Adoro, né? Os advogados dele não precisam nem orientar, porque ele já está escolado nesse trâmite todo, né, Eli Jonas? Mas eu fui aqui, olha, buscar para trazer para a nossa audiência como foi o julgamento na época em que o Supremo Tribunal Federal derrubou o perdão do ex-presidente Jair Bolsonaro a Daniel Silveira, perdão esse que em tese poderia ter colocado o parlamentar de volta em liberdade se não tivesse sido derrubado pelo mesmo STF. Na época, a votação foi de 8 ministros que optaram por derrubar o perdão contra apenas 2. Os 2, óbvio, a gente imagina quem são. São aqueles ministros que tinham sido indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para suas cadeiras ali na Suprema Corte, então o ministro André Mendonça e Cássio Nunes Marques, mas havia ali toda uma conclusão majoritária por parte dos magistrados de que houve um desvio de finalidade no perdão presidencial, porque o caso de Daniel Silveira, segundo os próprios magistrados, simplesmente não se enquadraria nos critérios para um perdão. E aquele movimento feito naquela época por Bolsonaro, né, Eli Jonas, ele vinha com uma grande simbologia. Lembrando, Daniel Silveira se tornou ali um dos principais expoentes, influenciador mesmo nas redes sociais, de movimentações contra os poderes, contra outros poderes, né? Além do executivo liderado por Bolsonaro na época, em especial o Supremo. Movimento esse, gente, que mais adiante culminaria onde? Nos atos golpistas de 8 de janeiro, na esplanada dos ministérios, né, Eli Jonas? É isso, Clarissa. Virou um embate, né, esse perdão aí do então presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira. Gerou repercussão no Senado, o Supremo entrou no caso, cancelou esse perdão presidencial por conta dos crimes ou possíveis crimes que não se enquadrariam no perdão presidencial. Virou um embate na época, então, desde então, vem essa novela, ele foi preso, foi condenado, saiu, foi para o regime semiaberto, recebeu uma liberdade condicional e agora volta novamente para a prisão. As medidas cautelares, eu queria até reforçar também que foram descumpridas, de acordo com a Polícia Federal, que prendeu hoje o ex-deputado Daniel Silveira, Clarice, para a gente ficar até no passo a passo também, para quem está acompanhando com a gente entender por que depois de toda essa novela, todos esses passos, vem novamente uma prisão. Ele foi liberado pelo Supremo na semana passada, na liberdade condicional, e essa liberdade condicional, ela está condicionada, como diz a palavra, a algumas regras que o investigado tem que cumprir. Por exemplo, uso da tornozeleira eletrônica, proibição de se ausentar da comarca, que é a cidade onde ele mora, obrigação de recolhimento à residência no período noturno e nos fins de semana, não pode sair de casa nem de noite, nem no fim de semana sem autorização judicial, e também está proibido de se comunicar com as pessoas indiciadas pela Polícia Federal na tentativa de golpe de Estado. Inclusive, a gente tem informação também que ele teria descumprido mais de uma dessas medidas cautelares aqui. Clarissa, a informação que está chegando também. A gente tem que lembrar também que essa última, por exemplo, cláusula, digamos assim, de um contrato, que é a proibição de se comunicar com as pessoas indiciadas, é muita gente. Foram 37 pessoas indiciadas na primeira fase do relatório da Polícia Federal, entre elas o ex-presidente, ex-ministros, generais do Exército, e numa segunda fase, no segundo relatório da Polícia Federal, outras 3 pessoas também foram indiciadas, um total de 40 pessoas. Então essas pessoas e o Daniel Silveira, ex-deputado, não poderiam se comunicar, e essa seria uma das regras impostas pelo Supremo Tribunal Federal para evitar que ele voltasse para a prisão. Então, essas regras, algumas delas foram descumpridas, por isso que a Polícia Federal prendeu agora de manhã, terça-feira, véspera de Natal, novamente, o ex-deputado federal Daniel Silveira. Clarissa.